Olá pessoal, tudo bem? Como vocês têm acompanhado, nós da equipe da TV Síndico Legal estamos seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde referente à pandemia do novo coronavírus. Nós estamos utilizando máscaras, fazendo a higienização correta e também estamos mantendo o distanciamento social para que a gente possa continuar levando bons conteúdos para vocês. Antes de começar o programa de hoje, você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, TV Síndico Legal. Deixe também o seu like e o seu comentário para nos incentivar a trazer bons assuntos para vocês. Está começando mais um programa Painel Condominial. Muita coisa aconteceu no ano de 2020 e o direito condominial ele ganhou notoriedade e também passou a ser mais valorizado. Porém, existem algumas questões dentro desse direito que ainda geram algumas dúvidas e questionamentos. E para sanar essas dúvidas e também fazer uma análise do direito condominial, nós convidamos o advogado e consultor jurídico especialista em direito imobiliário e direito condominial, Dr. Anderson Machado. Dr. Anderson, seja bem-vindo ao nosso programa Painel Condominial. Queria agradecer o convite, é uma alegria muito grande poder estar aqui colaborando. Agradecer em especial ao Dr. Miguel Zain, que fez o convite para participar do programa. E vamos lá, temos muitas coisas para debater, trazer novidades, questões iminentes aí à área condominial que a gente possa agregar a vocês e aos telespectadores. Doutor, primeiramente, qual que é a importância de um advogado condominial para a criação da convenção e do regimento interno? Bem, como sabemos, nós temos diversas premissas quando a gente fala de convenção e regimento interno, nós estamos falando das leis, que são as diretrizes básicas para o condomínio, são as normas, e como tal, eu sempre gosto de fazer um paralelo. A convenção, ela seria como se fosse a Constituição Federal, porque ela é a lei maior dentro da esfera condominial. E o regimento interno são aquelas normas de conduta, que são características pertinentes a cada condomínio, seja ele condomínios que têm salão de festas, área gourmet. Então, é muito importante que essas regras sejam muito bem criadas, elaboradas. Eu vejo e acompanho que muitos síndicos querem fazer as atualizações das convenções e gera um risco, uma insegurança jurídica muito grande, porque eles copiam e colam de outros condomínios, sendo que a realidade de cada condomínio tem a sua própria realidade, digamos, em si, e a gente precisa que essas diretrizes sejam realmente respaldadas com o critério de cada condomínio. E nada melhor do que um advogado que possa realmente trazer essas diretrizes diante das diversas decisões judiciais que saíram recentemente, leis normativas. Então, é importante que a gente possa atribuir um advogado especializado para que ele possa trazer essas premissas importantes e, sim, gere uma segurança jurídica para os condomínios. Já existe, inclusive, projeto de lei. O doutor Miguel Zain já tem informação através da Comissão Nacional. Foi passado que ele conseguiu aprovação aí no Estado em relação à obrigatoriedade dos advogados estarem assinando esse documento. No Distrito Federal e no Congresso Nacional e no Senado, estaremos trabalhando também para que essa premissa seja importante e essencial para a vida condominial e segurança jurídica, como foi colocado. Doutor, um dos principais problemas dentro do condomínio é a inadimplência. Quais são as principais orientações para a redução da cota condominial? Bem, existe, dependendo da situação do condomínio, que tem que ser muito bem avaliado como que vai ser trabalhada essa inadimplência, né? Há critérios diante de uma inadimplência que, no ano de 2020, nós estamos vendo alguns resultados, realmente aumentou muito a inadimplência em condomínios, e diante dessas situações, a gente precisa realmente verificar a realidade de cada condomínio para que a gente crie uma régua de cobrança específica para cada um. Há condomínios, né, que nós temos que trabalhar com um tempo maior, outros menores, em que a gente possa realmente trabalhar de forma, às vezes, um pouco mais agressiva, no sentido de cobrança, e possamos trazer algumas realidades aí importantes para que realmente abaixe, né, essa taxa de inadimplência. Dentre elas, existem várias, né? Primeiramente, um jurídico atuante. O síndico ele tem que acompanhar, saber acompanhar dia a dia como é que está essa inadimplência. Um advogado especializado, através de um escritório, em área de cobrança, para que possa estar mandando cartas, fazendo as notificações, e aí, dentro de um prazo que vai ser estipulado por uma régua de cobrança, possa, assim, o jurídico ingressar com as ações. Aqui no escritório, nós temos uma
um resultado muito positivo em relação à advocacia que nós trabalhamos de forma extrajudicial, as cobranças extrajudiciais. Nós conseguimos fazer acordos, verificar com o conselho, juntamente com o síndico, a possibilidade de fazer parcelamentos, sem abrir, claro, muitas exceções, né? Porque senão a gente também pode estar dando um tiro no pé e aumentando a inadimplência. Existem questões legais, nós temos sim como trabalhar isso da melhor forma e poder realmente trazer resultados, para que o condomínio viva e tenha essa capacidade de se manter e pagar contas. Uma inadimplência muito alta em condomínio se torna, eu diria assim, um câncer muito grande, porque com certeza para a gestão condominial, para o síndico, vai trazer inúmeros problemas, principalmente em relação às manutenções, em relação aos pagamentos de contas, o que vai acarretando e aumentando e virando uma bola de neve. Então, o síndico ele deve acompanhar e não esquecer nunca do cadastro dos moradores. É muito importante que o cadastro dos moradores esteja em dia, né? É importante que o síndico faça isso anualmente, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de, muitas das vezes, fazer a cobrança, porque a gente não consegue ter algumas informações, no caso de proprietários, ou pegarmos situações de condomínios que há muitos inquilinos, e aí realmente trazer uma problemática muito grande com essas ações judiciais, inclusive os contatos para a gente poder negociar. E a questão das empresas garantidoras? É legal? É vantajoso? O que o síndico ele precisa analisar? Bem, essa é uma premissa que a gente tem trabalhado, eu, de algum tempo atrás, eu tenho lutado contra essas empresas que estão atuando em condomínios, né, que fazem aquela garantia de crédito. Quando a gente fala garantidora, são as empresas que compram a inadimplência do condomínio. Bem, eu, diante da experiência de, durante 3 anos, eu estar estudando o contrato dessas empresas com condomínios, eu descobri diversas questões, diversos absurdos, e que não traz benefícios para o condomínio, né? De uma maneira geral, eu coloco nas palestras que ministro, nas aulas, que isso é uma situação que um síndico preguiçoso ele gosta e passa isso para ter 100% da sua receita, né? Alguns acham isso como um milagre, e a venda, e parece que a coisa realmente, quando é casada dessa forma, parece que é muito boa, né? Mas, infelizmente, com o passar do tempo, os síndicos e outros, né, vão observando em relação às questões que trazem de prejuízo. Por exemplo, primeiro ponto, quando você compra uma inadimplência, a gente tem que analisar uma questão muito importante. O inadimplente, ele tem que subrogar o crédito dele, ou seja, a empresa vai comprar aquele crédito que seria do condomínio. Para haver uma subrogação, é importante que, e deve, conforme a lei traz, que aquele inadimplente conceda isso, ele tem que autorizar essa questão da subrogação. As taxas administrativas cobradas por essas empresas são enormes, né? Ou seja, quanto maior o valor que eles emprestam mensalmente para o condomínio, obviamente, por ser uma porcentagem que varia, eu já vi casos de 7%, 8%, até de 15% da taxa administrativa, ou seja, quanto maior a inadimplência, maior for a compra mensal, mais porcentagem ele vai ganhar, ou seja, quanto maior a inadimplência, mais a empresa garantidora ganha. Então, isso também traz uma problemática. Outra questão que eu falo são os moradores, aqueles que estão adimplentes, consequentemente, se você tem um pagamento maior de acordo com a porcentagem maior, ou seja, se a inadimplência naquele mês saiu de um mês para 10 mil, outro mês foi 15 mil, a porcentagem aumentou. E aquelas pessoas que estão adimplentes, obviamente, estariam pagando também pelos inadimplentes, diante da porcentagem. Então, as garantidoras, além de diversas situações, que a gente realmente traz premissas de análise contratual de forma abusiva, os juros e multas, muitas das vezes que cabe ao condomínio, no caso do inadimplente pagar, multas e juros também de forma contratual que eles colocam, ficam para as empresas garantidoras. Se houver desconto de pontualidade, também fica para as garantidoras, ou seja, essas empresas realmente se estão fazendo, e eu chamo isso, inclusive, de agiotagem dentro de condomínio, tenho combatido muito isso, diante dessas irregularidades, né? Já temos aí, eu fiz um parecer também a nível nacional, que foi divulgado, a OAB de São Paulo também já se pronunciou contrário a isso, então, as situações são realmente complicadas e, aparentemente, parece que é muito bom para o condomínio trabalhar com 100% da receita, né? Quem é que não quer? Qual é o síndico que não quer receber 100% dos valores das frações, aí, em casos condominiais? Mas a gente sabe que isso a médio e longo prazo dará prejuízos enormes. E aí, para se quebrar um contrato, haver uma rescisão contratual, o síndico fica preso, né? Porque muitas delas cobram devolução do dinheiro corrigido, o que muitos condomínios não têm dinheiro para isso, obviamente, para rescisão, ou, às vezes, continuar com as cobranças, sendo que não há mais um contrato de prestação de serviço entre o condomínio e a garantidora, porque houve uma rescisão de contrato, e essas empresas continuarem fazendo a cobrança aí dos inadimplentes antigos. Então, realmente se torna um imbróglio jurídico muito grande, e eu não recomendo que os síndicos adotem essa prática para os condomínios. Como sabemos, doutor,
Muitas administradoras de condomínios estão oferecendo serviços jurídicos para esses empreendimentos. Quais são essas ilegalidades? Bem, isso é uma outra problemática que a advocacia, de uma maneira geral, né, conjuntamente com as administradoras, estão enfrentando nesse mercado de condomínios, né? Bem, primeiro ponto que eu esclareço em relação a questões éticas e conflitos de interesse. Eu vejo que as administradoras de condomínios, e eu não tenho nada, quero deixar claro aqui, que não tenho nada contra as administradoras, pelo contrário, é um serviço essencial para os condomínios em relação à prestação de contas, em relação aos balancetes, boletos e, como tal, apoio. O que a gente tem colocado é que, diante dos serviços que são prestados, a administradora ela não pode oferecer serviço jurídico. Primeiro, como eu coloquei, conflito de interesse, por quê? Porque do momento que uma administradora oferece um serviço jurídico para o condomínio, e ela se torna o jurídico do condomínio, amanhã ou depois nós sabemos que pode haver algum problema entre os prestadores de serviço, ou seja, entre a empresa administradora e o condomínio, e o advogado é da administradora, como é que fica essa situação? Ou seja, então, esse conflito é natural, é claro, e isso não deve ocorrer. Por isso que eu sempre trabalho e digo, condomínio nós temos que diferenciar, os serviços devem ser separados, eles não podem estar juntos e agregados. Quanto mais separados os serviços, melhores. Outra situação é que a OAB, a nível nacional, aqui no DF e outros estados, estão tomando providências contra as administradoras que oferecem serviço. Primeiro, é uma contravenção penal, né, praticada pelo exercício ilegal da profissão. A administradora, assim como eu, meu escritório, não pode oferecer serviço contábil, não posso oferecer serviço de administração, porque não provém da minha carreira, eles também não podem oferecer serviço jurídico, mesmo que sócios das empresas sejam advogados, porque existem as premissas que envolvem o Estatuto da OAB, entre outras, que não pode oferecer esse serviço casado. Bem, aqui no Distrito Federal, nós ingressamos no final do ano passado com uma ação civil pública, na qual a OAB do Distrito Federal, juntamente com o CRA, Conselho Regional de Administração, ingressou com ações, né, no sentido contra administradoras, para impedir que essas administradoras ofereçam serviço diante dessa ilegalidade que eu apresentei aqui. E as liminares estão sendo concedidas diante da abusividade da forma como elas estão oferecendo. Além disso, seria muito fácil, além disso, a prática de oferecer o serviço de advocacia gratuito, o que faz com que não valorize a classe e não valorize também o patrimônio que é o próprio condomínio. Então, diante disso e outras irregularidades, é muito importante que as administradoras, como disse anteriormente, aqui reforço, possam separar os serviços, né? Eu digo, brinco, que combo para condomínio é bom quando você tem combo de sanduíche, né? Quando você faz a junção de produtos, mas para condomínios esse combo não vale a pena, porque realmente, diante de auditorias que eu recebo aí, é um complicador muito grande. Então, nada melhor do que você ter a figura do síndico, ter a figura da administradora de condomínios e ter a figura do advogado que possa trabalhar em conjunto e ambos fiscalizarem os serviços que estão sendo prestados. Doutor, para finalizar, na sua opinião, quais são os maiores desafios para o direito condominial em 2021? Bem, diante do que nós passamos em 2020, nessa pandemia, já houve assim diversos desafios que nós advogados tivemos que enfrentar, questões novas, questões de realmente estarmos a todo momento sendo observados, os síndicos precisando de orientação de como fazer em relação, por exemplo, às áreas comuns, as questões das assembleias virtuais, dentre outras premissas que hoje acontecem em condomínio e que estão refletindo e vão refletir no ano que se aproxima. Nunca se falou tanto de condomínio, né, como se falou no ano de 2020, diante das pessoas estarem reclusas dentro das suas unidades e, consequentemente, os problemas ocorreram, né? Então, tais como, por exemplo, conflitos entre condôminos, entre moradores, vizinhos, tivemos problemas de violência doméstica, diversas situações que os advogados tiveram que atuar. Bem, como desafio, eu primeiro trago, é importante que o advogado se especialize, que ele saiba, entenda a realidade dos condomínios para que ele possa fazer uma boa assessoria. Diante dessa premissa do mercado ter sido falado em 2020, tanto de condomínio, como se foi falado, né, até caso do presidente da República poder citar condomínios diante do fluxo de pessoas que viveram nesse momento, é importante ressaltar que existem inúmeros advogados aí também que estão se dizendo especialistas na área condominial, sem ao menos saber a realidade e a vivência de condomínio. Isso é preocupante para o mercado em 2021. Então, os síndicos fiquem atentos, cuidem, vejam qual é a experiência que aquele advogado tem, no sentido de poder trazer essas orientações preventivas, né? Porque eu digo que o melhor sempre é prevenir. E a gente sabe que muitos advogados gostam de, naturalmente, entrar com ações
diante dos problemas que são ofertados em condomínios. E nada melhor que a gente trabalhar com a convenção, né, com a prevenção. Então, diante dessas premissas, é importante que a gente possa avaliar, trazer essa segurança jurídica. Existem questões que vão vir como reflexo de 2020, da pandemia, que ainda estão pertinentes, como uma questão, por exemplo, de abertura e fechamento de área comuns, como utilizar. As assembleias virtuais, eu tenho colocado muito, ela é um futuro agora realmente nos condomínios, ela está acontecendo, mas ela aconteceu de uma maneira muito abrupta diante da pandemia, as pessoas não poderem se reunir, e muitos síndicos estão sendo orientados por empresas e vendendo, né, serviços de assembleia virtual de uma forma errada, sem seguir os critérios da convenção. Eu tenho colocado que os síndicos devem alterar suas convenções para que regulamente a forma da assembleia virtual, dentre essas questões e outras que poderão vir. Então, hoje se realmente vê a necessidade do mercado e a profissionalização do mercado, as pessoas estão cientes, estão tomando consciência do que são os condomínios e cada vez mais, por as conhecerem mais, saberem mais, as informações estão aí a todo momento, né? É importante que a gente possa, através do advogado, através de outras empresas também que prestam serviço, se adequar aos condomínios de forma a trazer as benesses que o condomínio realmente precisa. Hoje, muitas das ações que estão em trâmite no judiciário são questões que poderiam ser resolvidas de forma preventiva, através de um diálogo, através de mediação de conflitos, seja outras questões importantes que o advogado, nesse caso da advocacia, teria que ter esse, né, vou dizer assim, saber como resolver isso da melhor forma, e não apenas ingressar com ações, porque nós vamos abarrotar o judiciário diante de tantas problemáticas, diante de tantos processos e, consequentemente, não trazer benefícios para o condomínio, gerando essa segurança jurídica, tá bom? Então, é muito importante que a gente possa orientar, acompanhar e estar atualizado, se atualizar, porque as decisões, elas saem a todos os momentos, as PLs, projetos de leis por estados, né, decretos, então nós temos que realmente estar acompanhando cada caso de uma forma bem específica. Muita coisa ainda está por vir agora, nesse ano de 2021. Esse foi o programa Painel Condominial de hoje. Nós estamos falando sobre a análise, né, do direito condominial e também tirando algumas dúvidas e questionamentos referente a esse direito. Obrigada, doutor Anderson, pela sua participação aqui no programa Painel Condominial de hoje. Eu agradeço, quero dizer que estou à disposição. Eu, como professor há muitos anos, é sempre uma alegria quando a gente possa trazer informações, trazer questões importantes e pertinentes à área condominial. Quiserem buscar também informação, Anderson Machado, no meu site, Instagram, estou sempre à disposição, trazendo matérias, assim como agradeço aqui o doutor Miguel Zain pela oportunidade e poder estar colaborando com vocês aí. É uma alegria grande. Obrigada. Essa e outras entrevistas vocês acompanham no canal no YouTube TV Síndico Legal. Nós também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E não deixe de acessar o portal sindicolegal.com, onde você acessa conteúdos exclusivos sobre leis e gestão condominial. Até o próximo programa!